família de músico, assim, meu avô maestro, né, foi uma das primeiras pessoas a ter uma big band no Nordeste. Minha mãe, cantora também. Meu tio, baixista, tocou com muita gente. Só do Sivuca ele foi baixista há 10 anos, né? Rodou o mundo inteiro. Meu pai também, tecladista, puta músico, acordeonista. Então já vim desse berço musical. Então já tive uma grande sorte de crescer ouvindo bastante coisa legal, uma referência muito bacana. Então, desde os 5, 7 anos, assim, já cresci ouvindo bastante ele como músico tecladista. Eu já conheci Electric Band, Chico Corea, Miles Davis, conheci toda essa rapaziada do jazz, desde de Sombra Azul, com a Cama de Gato. Então, eu cresci com isso dentro de casa. E a minha mãe trazia black music e MPB, muito Djavan, muito Gilberto Gil. Então, eu acabei crescendo dentro de casa assim com uma boa música e indo para os ensaios do meu pai, que ele sempre me levava, e sempre ia atrás dos bateras, e os bateras sempre me dando uns toques. Então isso para mim foi muito importante, assim, crescer já com uma boa música dentro de casa. E me tornei músico, já gostando demais daquilo. Então acho que aí quando foi aos 10 anos eu já estava muito envolvido com banda. Aos 13 anos eu já comecei a tocar profissionalmente percussão em trio elétrico, bandas de lá, fazendo um circuito assim, já tocando até onde eu conseguia tocar, com 13 anos você não tem muita pegada. Então fui até os 13, aos 15 anos, aí eu já comecei a tocar batera, uma indicação de um baterista que tocava com meu pai, que assim, pô, agradeço muito a ele, que se chama Hélio, que é lá de Campina Grande, foi um cara que me deu muita força, muita mesmo. Então ele já me lançou para uma banda que era uma molecada aos 15 anos, então eu já comecei a tocar. Então dali para frente já começou tudo, saca? Já não tive, acabou a vida de criança e de adolescente, já começou a coisa séria mesmo. E já fiquei com ele, já toquei nessa banda, depois passei por um outro artista muito famoso lá no Nordeste também, que já fez a minha primeira viagem para a Europa, então já com uns 15, 16 anos eu já tava estralando mesmo. Aos 18, 19 eu já vim para cá para Campinas e fiquei aqui um tempo. Aí foi quando eu conheci outro cenário super importante, que foi de música instrumental, com o pessoal daqui, que já estava rolando no tempo do Santa Fé, que era um tempo que, né, rolava muita coisa interessante naquela época. Então, comecei a estudar, comecei a procurar mais coisas, enfim. E isso, o tempo passou, fui para Santos, toquei com o pessoal em Santos, depois fui para São Paulo, toquei com o pessoal em São Paulo, vim para cá. Então isso mais ou menos é a base do meu começo, assim, família de músico e muito volta pelo Brasil, tanto Maceió, João Pessoa, Campina Grande, Recife, depois Campinas, depois Santos, depois São Paulo. Isso é um pouco da bagagem do Elton, assim. Eu vim para São Paulo tem 4 anos e meio. Eu sou de Natal. Sou, assim, de uma família que, assim, de costumes. Ah, você é de família de músico? Você tem algum parente? Eu não tenho. Eu fui o primeiro a arriscar nessa história. E, assim, até porque eu acredito que não é a gente que escolhe a música. Eu falo, olha, não, acho que não foi bem eu que escolhi, acabei escolhendo a música. Foi a música que mexeu comigo e me escolheu. Eu comecei por influência com amigos, tocando na rua, assim. Uma vez eu sempre brincava na rua à noite e um dia um amigo com um violão e com um livro do Roberto Carlos começou a tocar os temas e tudo. E aí eu fiquei curioso com aquilo e disse, olha, você pode tocar qualquer música dessas, assim, não tem que ter uma banda para acompanhar. Isso não. É fácil. Aqui tem os acordes que tem que tocar, a parte rítmica você acompanha de acordo com que você. Com que a música vem, se é rock e tal. E eu achei aquilo tudo super muito. Bastante interessante. E dali começou um interesse. Meu pai sempre ouviu música do mundo inteiro. Tinha música boliviana, música argentina, italiana, tinha música regional que a gente já tem por viver assim no Nordeste, tem a música e já corre no sangue, na pele. E esse interesse foi aumentando. Esse lance começou com o violão. Aos poucos eu comecei a conhecer, a tirar solos de guitarra e tudo. E isso foi só aumentando até chegar a tocar na primeira banda. Que aí
no começo foi difícil, porque eu tinha que acostumar com esse lance de tirar músicas que eu não gostava e tal. Mas foi uma escola que ajudou e ajuda até hoje, assim. Por ter começado no Nordeste, ter que tocar de tudo bem, isso acaba desenvolvendo uma traz uma bagagem muito grande, assim. E você acaba lidando bem com qualquer estilo. E assim, eu vim para São Paulo em seguida, que por conta de amigos e tal, influenciaram os caras, você precisa ir para uma cidade maior, tal. Precisa ir para um lugar que tenha mercado. E aí eu vim para São Paulo, onde eu tive e tô tendo a oportunidade de tocar com vários artistas. Já toquei com músicos que eu sonhava. Na época eu tinha, é meu sonho tocar um dia com Ed Mota, tocar com artistas desse nível. E já tive a oportunidade. Hoje eu toco com a banda Black Hill, que é uma banda que recentemente a gente viajamos para a Europa. E, e nisso eu tenho meus projetos também, projeto de carreira solo, de música instrumental. Tem um trio que eu quero trazer esse lance da música regional também, que aí eu acabei formando com esse encontro com o Elton, com o Pipoquinha, com outros músicos também que eu sempre estou participando. E é isso. Quero dar continuidade a mostrar essa música que faz parte dessa coisa cultural, que é Brasil, que é a nossa identidade, né? E é assim que eu quero continuar. Desde sempre eu fui louco pela música. Inclusive tem um vídeo de videocassete que foi passado para DVD. Eu naqueles andadorzinho, tava quieto na minha, meu pai pega o baixo e eu saio louco atrás do baixo. Tem gravado isso. E desde de novo assim já deu para saber minha família que eu sempre fui louco por música. Meu pai foi baixista de banda de forró lá e ele sempre me levava nos shows e eu sempre ficava fuçando tudo, vendo de perto todos os instrumentos. E eu fazia parte do show. Os cantores me chamavam, eu com aquelas guitarrinhas de plástico, me chamavam e eu ficava na frente do palco tocando e a galera rebolava, jogava, rebolava, foi osso. Porque o meu pai, na banda de forró, já chamavam ele de Pipoca. Ele ia, eu acho que é por causa do cabelo, e sempre perguntava, cadê o Pipoquinha? Então, filho de Pipoca, Pipoquinha cadê o Pipoquinha? Não veio? E antes de tocar, já era Pipoquinha. Neném pro cara que era filho de Pipoca. E sempre foi esse apelido. Pipoquinha vai começar a tocar quando? E aí? Pô, comprei um violão pro Pipoquinha, aí ficou. O meu pai sempre me deixou à vontade. Ele nunca forçou nada assim, de você tem que ser músico, não. Simplesmente ele só colocava música boa pra mim, comprava bons materiais. E sempre eu escutei Arthur Maia, Nico, os baixistas, primeiro os baixistas, Victor Rutten, sempre videoaula e ficava vendo, observando. E sempre assim, essas coisas foi muito forte e muito natural também. Foi tudo acontecendo naturalmente, eu tocando. Aos 9 anos, ele comprou um violão no Dia das Crianças pra mim. E eu comecei a tocar, e eu aprendi muito rápido violão. E com uns 10 anos, eu só perguntei, pai, como é as notas do baixo? E ele falou, tá aqui, o dó, você tira e deixa só um dedo, a tônica. Aí assim eu fui pesquisando e assim aconteceu. Aí nos 10 mesmo eu comecei a tocar na igreja. Aí foi a grande escola pra mim, começar a tocar na igreja, que aí eu já fui pegando percepção, pegando música na hora, ou testando ouvido, coisa que em outros cantos você não vai conseguir, porque a igreja, eu sempre falo que é uma escola de percepção musical. E sempre foi assim, e hoje, graças a Deus, aconteceu tudo. A primeira vez foi com 11 anos, eu meu pai acompanhava um cantor lá de forró. E eu sempre tocava lá nos ensaios, os cantores ver. E ele me convidou um DVD acústico
E ele me convidou para tocar Asa Branca, o clássico lá. E foi a primeira vez que eu subi no palco, de verdade. E depois participei da Feira da Música de Fortaleza, em 2007, desculpa. A primeira edição que eu conheci Serginho Groove, Jubileu, músico da pesada lá do Nordeste. E foi aí a primeira ligação com esses músicos. Não, ainda não. Ainda tô molecão, estudo, jogo bola. Madrugada é minha, estudando baixo. Minha mãe só deixa estudar de madrugada. Quer dizer, não minha mãe deixa, eu que só quero estudar de madrugada. E eu ainda sou moleque. Estudo. Na verdade, quando eu passo o dia assim, em casa, toda hora eu pego. Passo 1 hora no baixo, largo. Depois venho de novo. E na madrugada que eu passo mais tempo. Que eu vou pra internet e escuto vídeo, sons e procuro buscar coisas novas, tipo na madrugada, assim. Tudo de início, assim, foi autodidata. Meu pai me passava as coisas. E depois que eu aprendi esses negócios de solo, improviso, depois eu fui saber o que eu tava fazendo. O que eu tava fazendo. Fui buscar em vídeos, videoaula. E depois eu tive um professor na minha terra, chamado Miquel dos Santos. Ele me deu umas 5 aulas, mais teoria, posição, essas coisas. E só. E o resto foi só. De verdade, assim, de primeira foi o Arthur Maia. Num show, me lembro como fosse um show que ele foi fazer em Fortaleza. E me levaram lá antes do show. Ele, ué, você toca baixo? Beleza. E eu emocionadão. E na plateia, eu peguei o disco dele, o discão mesmo primeiro. E todas as músicas, eu cantava as músicas, balançando o disco. E ele rindo e tudo. Aí quando foi no final, ele acabou o show, a galera pediu mais um, ele voltou. Aí tocou. Aí ele olhou pra mim e me chamou pra perto do palco. Quando eu cheguei lá, ele pulou do palco e me entregou o baixo. Aí é uma música em Lá menor, eu me lembro como fosse hoje. Um groove. Tem vídeo na internet disso. E isso foi inesquecível. Aí sempre fui louco pelo Arthur Maia, pelas músicas e tudo. E hoje eu estou realizado que ele está produzindo meu CD no Rio, com grandes músicos. Virou um pai, graças a Deus, um grande amigo. E ele sim de primeira foi. Na verdade eu já vim por aqui para São Paulo com esse intuito de aqui ser melhor para música, porque no Nordeste tem muita coisa boa, mas infelizmente assim, espaço assim não tem muito igual aqui. Eu já vi meus pais vieram só por causa de mim. Então eu cheguei em São Paulo, passei 4 meses e um amigo meu chamado Joãozinho Souza, baixista lá de Garanhuns, Recife, mas só que tava morando aqui em Vinhedo, ele me chamou Vinhedo para morar lá. Ele conseguiu casa, conseguiu tudo. Foi um parceirão e a gente foi para Vinhedo. E Vinhedo fez essa ligação com Campinas, que aqui eu conheci Nenê Silva, grandes músicos, Pepa, Eric, Escobar. Aí foi maravilhoso aqui, tá demais pra música, graças a Deus, estou no bom lugar. Pô, pra mim tá sendo uma honra, desde quando o Elton me falou do projeto, eu já fiquei maravilhado como uma pessoa como você pode ter uma ideia assim. Muito, muito obrigado e parabéns por isso. São poucos, quase ninguém faz isso. E estou muito feliz estar no meio de grandes músicos lendários nessa história. E graças a Deus e você também. Muito obrigado. Cara, quando eu cheguei aqui, em 2000, eu passei o primeiro ano assim sem praticamente tocar com ninguém, assim, porque até então ninguém me conhecia. Mas sempre dando umas voltas, tal, conhecendo um pouco dos músicos daqui, um pouco do som também. Um lugar pra mim que foi muito referência foi o que eu já tinha falado, que é o Santa Fé. Porque quando eu cheguei aqui em Campinas eu já sabia que era um celeiro de músicos muito legais, acho que pelo fato da Unicamp, pelo fato da galera vir, é perto de São Paulo, então a galera vem pra cá, então acabei conhecendo os músicos de outros lugares também, então eu fui bastante lá. E pra mim foi muito bacana, porque eu acabei conhecendo muito músico, assim, saca? De ouvir N músicos, assim, que, poxa, que é legal que a gente tá se encontrando aqui nesse projeto, sabe? Músicos que eu vi quando eu cheguei aqui. Então, aquela cena pra mim foi muito importante. Tava num tempo bacana, assim, de música instrumental. Coisas que hoje já não temos muito mais.
Então, o que eu vejo é que hoje está uma cena que poderia estar mais legal aqui em Campinas. Então, e é muito legal esse fato da live estar fazendo esse projeto, porque quem sabe a gente não começa tudo com força total. Então eu passei muito tempo, saí daqui de Campinas, fui para Santos, fiquei 4, 5 anos lá, construí umas outras bandas lá também. Depois fui para São Paulo, depois voltei para Campinas. Então, nesses últimos 5 anos que eu estou em Campinas direto, eu vejo um cenário bacana, assim. Bacana de bandas independentes, banda de rock, banda de instrumental, bastante grupo de instrumental se formando, saca? E tomara que essa galera que esteja formando instrumental leve essa bandeira novamente e comece aquele bom e velho tempo que a gente sabe que existiu aqui. Então tomara que isso aí seja uma coisa bacana, assim. E o que eu vejo de futuro pra frente, assim, vejo bastante gig legal, bastante músicos se formando, sabe? Pessoas da nova geração, assim, de música instrumental, que é o meu caso aqui, mesmo não sendo daqui. Tem uma rapaziada muito nova, assim, com puta som legal. Então creio que essa rapaziada vai levar a música instrumental desse pedaço aqui, mesmo não sendo daqui pra frente. O lance do BR Trio foi na verdade, tem pra mim, assim, particularmente, tem duas peças-chave. Uma é o Pipoquinha, porque quando ele já veio pra cá, ele foi fazer um CD, o pré-lançamento do disco dele, e eu fui convidado para estar tocando com ele. Então, pô, pra mim foi muito legal, porque eu já conhecia o trabalho dele. Então acabei tocando com ele, e depois que a gente tocou a primeira vez, a gente já grudou, assim, além da amizade, poxa, se tornamos irmãos, saca? Então, e o som nem se fala. Então a gente começou a tocar muito tempo junto. Depois de um tempo, pintou uma gig pra fazer com um convite pra eu fazer um show com o Sérgio Groove, que é um outro grande baixista, em São Paulo. Então já tava com um pouquinho, a gente foi junto. Nisso, foi o dia que eu conheci o Isaac. Então naquele dia a gente acabou tirando um som assim, bacana, pois conhecemos. O Isaac já tinha os projetos, já estava atacando legal na noite de São Paulo com os artistas. E a gente deu a liga ali e falou, pô, bicho, vamos fazer um som uma hora. Então acabou que de um tempo a gente foi fazendo umas coisas paralelas. Aí teve um workshop também lá no IBT, que foi uma apresentação do Michael também. Que aí a gente tocou junto, valendo pela primeira vez, assim. Então depois que a gente tocou aquele dia lá, a gente falou, pô, a gente tem que tocar mais vezes de novo. Então dali pra frente a sintonia começou, então ali já foi o começo. Então hoje isso tá se concretizando mais uma vez aqui com essa gravação nossa. Cara, as minhas influências, em primeiro lugar, foi os bateristas que tocaram nas bandas que meu pai tocou, assim, sabe? Porque, graças a Deus, assim, meu pai é um puta do músico, o pessoal conhece também ele. Então ele acabou tocando em muitas bandas de baile no Nordeste, muita banda de nível muito grande, assim. O Nordeste, ele tem essa cultura de bandas de baile, assim, impecável, sabe? De tirar timbre, de mexer com instrumentos, os músicos mais legais. Então, os bateras tocaram com os meus pais. O primeiro, assim, cara, foi o Castelo, que já faleceu, que foi, acho que foi o primeiro cara que me colocou na batera. Ele gostava muito de mim, nem o filho dele tocava na batera dele e ele deixava eu tocar, sabe? Assim, passava o som, assim, vai lá! E depois isso em João Pessoa. Depois a gente mudou pra Campina Grande e lá teve a peça, uma das mais importantes, assim, que é o Hélio Batera, que me colocou, sempre colocava atrás, aí eu tocar, ele colocava no meu banco atrás da bateria dele, ficava tocando, ó, assim, tal, não sei o que. Me colocava pra dar canja, me ensinou muita levada, sabe? Hoje faço levada que é dele. E me colocou na primeira banda como baterista, assim. Ligaram pra ele e ele falou, ó, leva o filho do Nani, porque ele é o moleque que vai ser a bola da vez. E eu nem tocava nada, saca? Tipo, o cara já me colocou assim pra tocar mesmo, sabendo que eu já tinha um pouco das levadas e tal, aí colocou pra tocar. Então esse cara foi super importante, assim, ele muito mesmo, do jeito que minhas influências hoje, assim, de muito tempo, é o Carlos Bala, que é um batera que eu acho genial, porque é o tipo do batera de perfil que eu gosto, que faz de tudo, desde o Roberto Carlos, a Djavan, a qualquer coisa, a Jazz, o Carlos Bala, como é o Vini Colaiuta também, como é o Dennis Chambers, esses caras. E então pra mim essas influências são muito grandes, e o Hélio também é um cara que pra mim é nesse mesmo naipe que eu falo do Carlos Bala, que eu falo do Colaiuta. O Hélio pra mim foi uma influência muito grande.
teve dois momentos, assim, super importantes. Um foi quando eu já fui pra essa banda, a primeira banda como batera que o Hélio me indicou, fiquei lá 1 ano. Depois de 1 ano, eu já fui tocar com um artista nordestino chamado Amazan, que ele é super famoso lá no Nordeste. Então, e toquei 6 meses com ele. Depois, nesses 6 meses, ele já teve uma viagem pra tocar em Portugal. E hoje, assim, eu tinha 16 anos, sabe? A idade do pipoca. E eu só tava tocando ali no Nordeste, coisa e tal. Então, ele falou, ó, semana que vem você vai ter que fazer a correria que você tem que tirar o passaporte. Eu falei, o quê? Passaporte? Por quê? A gente vai tocar em Portugal. Puta, bicho. Então, pra mim, foi uma sensação muito diferente. Já tá trabalhando, porque assim, foi um lance do Estádio da Paraíba levando a música, a dança, a comida, pra representar o Estádio da Paraíba lá em Portugal. Então eu já fui com o pessoal da música, com 15, 16 anos, representar a música da Paraíba lá em Portugal. Então isso pra mim foi um prazer e uma onda muito diferente. Com 15 anos, você pisar numa outra terra, falar, pô, não tô no Brasil, saca? Tipo, esse tipo de coisa. E o segundo fato foi uma semana muito abençoada na minha vida, que foi ter tocado na segunda-feira com Arthur Maia, que era sempre um sonho muito grande ter tocado com ele, por ser uma grande influência. Eu amo baixo. E tocar na segunda-feira, aliás, na mesma semana, tocar segunda-feira com Celso Pixinga em São Paulo, ser convidado para tocar com Pixinga em São Paulo. Na quarta-feira, ser convidado para tocar com Arthur Maia na mesma semana. E na quinta-feira foi o show do Sérgio Groove, quando eu conheci o Isaac. Então essa semana para mim foi uma semana assim super marcante. Segunda-feira Celso Pixinga, quarta-feira Arthur Maia, e na quinta-feira Sérgio Groove, e na sexta-feira Felipe Fidelis. Então foi uma semana assim super marcante na minha vida. Isso é muito legal, você pegar o celular e ver que, pô, Celso Pixinga tá te ligando, fala, pô, dá pra você tocar comigo? No outro dia, pô, Arthur Maia, pô, Helton, dá pra você fazer? Então, pô, isso pra mim foi um marco muito grande na minha história. É um momento super importante. Cara, antes de tocar, essa pegada, esse som que eu tenho hoje, foi muito Nordeste, de ouvir muitas bandas, de ter muita influência por causa das bandas que meu pai tocava, e muita baquetada no sofá, porque eu só tive batera quando eu tinha 15, 16, quase 18 anos. Minha primeira bateria mesmo, minha mesmo, só toquei na bateria dos outros. Então quando eu vim pra Campinas também, que eu vi esse celeiro de música instrumental que no Nordeste tem, mas como era uma fase que eu era muito criança e aqui já tava adolescente, assim, então eu já comecei a me ligar muito nisso aí. E hoje eu não dá tempo muito de estudar por causa dos trabalhos, porque são menes gigs, saca? Tem uns projetos, então, mas sempre que dá eu tô dando uma estudadinha, assim, mas confesso que hoje tinha que ser mais tempo estudando do que fazendo outras coisas, mas a vida tem que fazer as outras coisas para poder andar. Mas assim, mas estudei bastante. Inclusive, pô, pra mim é muito legal estar aqui também fazendo esse projeto, porque tá um grande professor que deu uma super limpada, assim, apesar de ter estudado pouco tempo com ele, que foi o Jaime Pladeval. Que assim, que eu toquei, estudei com ele 3, 4 meses, assim, saca? E na hora que eu sentei, eu comecei a tocar, assim, eu, Jaime, então, não, já vi. Não, já vi, já sei, ó, já sei. Então ele, saca, ele pegou toda aquela ideia que era o Helton, cheio de informação, tal, não sei o que, de banda, e abriu a cabeça assim, colocou muita coisa no lugar, assim, sabe? Bicho, o samba tem que ficar aqui tem que ficar aqui, o lance de jazz tem que ficar aqui, saca? Foi 3 meses que eu estudei com ele, 3 a 4 meses. Mas foi muito importante, assim. Não digo que foi uma super... Nossa, mudou bastante o meu modo de pensar como batera. Não que foi uma influência que parece com o meu som, porque eu sou black music, jazz, fusion, bastante coisa. Mas ele mesmo abriu a cabeça assim, falando, não, tô colocando muita coisa no lugar, assim, saca? Muita coisa, assim. Então o Jaime também foi um puta cara importante pra mim. Cara, pra mim é uma felicidade muito grande estar participando desse projeto, porque além da importância, é um prazer muito legal estar participando de um projeto onde eu tô vendo grandes artistas da música instrumental aqui da cidade, quando eu cheguei, que eu via muito tocar, saca? E desde pessoas que praticamente têm a idade que eu tenho tocando, tá dividindo o CD e o DVD desse projeto com pessoas que eu tenho 30 anos de idade, o cara já tem 30 anos tocando batera, saca? Né? O caso do Jaime, o caso de outros bateras estão aqui, Alexandre, então uma turma de grande influência nacional. E poxa, eu ter esse prazer de estar dividindo esse disco com eles é muito bacana. E esse projeto, cara, eu gostei demais. Desde que a gente conversou, né, Kleber?
Eu achei super interessante, eu acreditei e, cara, pra mim é uma felicidade muito bacana. E estar aqui junto com os meus irmãos aqui, fazendo esse som, pra mim é um lance muito legal, cara. Então eu quero até agradecer desde já o convite de estar participando dessa faixa, desse, desse projeto, porque além de para mim está sendo um reconhecimento do meu trabalho durante anos, assim, eu vejo que são esse tipo de coisa que vê que a gente está fazendo o caminho certo, sabe? De tá fazendo a música boa, de tá querendo sempre fazer a verdade que tá dentro da gente mesmo, sabe? Então, esse convite da live seu para estar participando desse projeto, para mim é uma felicidade muito grande. Sem contar, tá no meio de muita gente que é muito importante para música instrumental e pessoas que estão 500 anos à minha frente, tá podendo dividir uma faixa no meio desses grandes baterias e eu acho um projeto muito sensacional. Se tiver por todo mundo que tiver a oportunidade de, quando estiver pronto aí, de estar ouvindo esse disco, esse CD, ouçam mesmo que tá todo mundo fazendo com muito carinho, com muita atenção e sem contar que é um projeto que, poxa, a live tá fazendo, dando, pra mim é um presente pro Brasil, porque hoje em dia ninguém nem tá fazendo muito isso, saca? E tá sendo muito importante porque é pra Campinas, cara, que é um cenário de música instrumental muito grande. No começo foi os meus amigos mesmo, os vizinhos. E isso foi durante alguns meses até eu conhecer um cara chamado Jubileu Filho, que é um cara, é um músico excelente, foi um cara que veio dessa escola do baile, que veio, tocou com vários artistas de nome no Nordeste, como o Zé Ramalho, o Geraldo Azevedo, o Elba Ramalho, e tocou com artistas populares como a Eliana, o Beto Barbosa. E esse cara, como influência, foi o cara que me mostrou a música de forma mais ampla, assim. Onde você poderia tocar a música da sua região e você poderia tocar qualquer outra coisa. Ele me mostrava, eu vi o Jubileu tocar com as bandas de forró, com as bandas de axé, fazer tudo isso com as bandas de baile e ao mesmo tempo tocar músicas gringas como Scorpions, Bon Jovi, Guns N' Roses, todas essas bandas. E eu foi o cara que me apresentou guitarristas como Steve Vai, Joe Satriani, Frank Gambale e vários outros. Então, assim, esse foi o cara que mais me influenciou, porque além dele me mostrar o trabalho, ele tocava. Então eu via um cara na minha frente, fazendo, era como se fosse uma aula, assim. Então, esse cara foi o cara que, putz, até uma vez eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero ser, eu quero ser como você é, assim, eu quero tocar o que você toca. Aí ele falou assim, enquanto você quer tocar o que eu toco, eu quero tocar igual o fulano de tal toca. Aí eu disse, aí ele até falou, sabe, não se ponha limites, assim. Vai em frente, e aí eu entendi, assim, que, sabe, então eu quero me dedicar e quero ser o melhor, quero fazer o melhor. Sem, sem a coisa do machucar alguém, sabe? Aquela coisa de eu quero fazer o melhor, quero estudar bastante. E eu tinha uma rotina, acabei tendo uma rotina muito grande de estudos diários, fazia 16, 18 horas por dia, tranquilo. E sem parar, eu virava. E o que acontecia nesse momento é que às vezes eu ganhava um disco e aí eu tirava o disco inteiro. Eu comecei a tirar discos de Purple, do Iron Maiden, que era a banda na época que eu estava começando a ouvir, tirava todas as melodias, tirava uma guitarra, depois tirava outra. E eu fui vendo o prazer que era conseguir passar isso pro instrumento. E foi onde eu comecei a, a entender a linguagem de cada um. Aí eu comecei a tomar gosto para conhecer músicas de outros estilos, tirar músicas de outros guitarristas que fossem de jazz, fossem de fusion, como o de jazz Pat Metheny, o Pat Martino, o Wes Montgomery, que eram os caras que eu ouvia na época. E guitarristas de fusion como o Scott Hanson, o John Scofield, o Alan Woodruff.
que são os caras que, pra mim, naquela época, eu não entendia nada, assim, do som, de tão complexo, mas tinha algo, uma sonoridade que era diferente, isso sempre me atraiu. Que hoje o que eu busco é tentar trazer algo novo, algo original. Mesmo que eu tenha na bagagem música regional, eu sempre ouvi músicas do mundo inteiro, como meu pai mesmo tem vários discos de música italiana, francesa, boliviana. Então eu sempre ouvi música de todos os estilos e gêneros. E, e foi uma fase boa, porque eu comecei, quando eu entrei no baile, comecei a tocar tudo isso. E aí eu comecei também, eu quero tocar música instrumental, que é a música que me dá prazer. Eu quero poder tocar com os amigos e compor ideias novas, trazer uma sonoridade, a sonoridade que eu ouvia e que admirava. Então, assim, foi uma fase de estudo ainda maior e pondo em prática. Foi uma espécie de oficina. Eu estou estudando isso, vamos compor em cima disso. E aí foi onde eu conheci um outro cara que me influenciou muito também nessa época, que foi o Manoca Barreto, que é o cara que eu tenho um respeito incrível, assim, enorme, não tenho palavras assim para descrever o quanto esse cara me ajudou e ajudou a toda uma geração de músicos. E foi onde eu fiz a harmonia funcional e improvisação, que foi onde eu comecei a dar nome aos bois, né? Que aí quando você tem uma base teórica que ela te dá a possibilidade de entender o porquê cada coisa funciona, o porquê que pode isso, o porquê que não pode aquilo, é onde você começa a pensar antes de tocar um pouco, sabe? Antes da música começar a soar na cabeça e eu vou pôr em prática, eu vou colocar isso aqui porque tá soando. Você começa a entender o porquê o porquê que funciona cada coisa. E aí você começa a ouvir aquilo e as possibilidades vão aumentando, porque você tá tendo certeza do que você vai tocar, do que você da sonoridade que você quer. Então tudo isso vai se tornando familiar. E isso foi uma das coisas mais importantes, assim. Juntar essa parte teórica com a prática numa fase que eu estava muito bem. Como no Pipoquinha, hoje ele está nessa fase. Eu comecei um pouquinho tarde. Eu comecei com 18 anos de idade. E hoje eu estou com 34. Mas eu aproveitei muito. Hoje eu não tenho mais esse tempo que eu tinha naquela época, 16, 18 horas, mas eu até falo para bastante, para os meus alunos e bastante amigos, assim, que eu acho que está rendendo até hoje tudo isso que eu estudei, a forma de estudar sem um instrumento, sem precisar estar com um instrumento, você observar, você pegar as coisas no ar, sabe? Você ouvir, é a melhor coisa do mundo. Ouvir, você precisa de algumas referências, precisa. Você precisa tirar algumas coisas por um certo momento para se influenciar e ter exemplos. Mas é o que eu tento levar até daqui para frente, é o que eu faço sempre, que é estudar, ouvir os amigos tocando, o lance do bom senso, de tocar e respeitar, tirar a mão na hora que tem que tirar, procurar ter bom gosto, procurar dar o melhor de você, sabe? Tirar das influências que você, dos exemplos que você teve a vida inteira. E é isso que eu busco. Então, sobre o projeto, foi uma surpresa boa e algo que a gente já vinha com esse lance da última apresentação que eu fiz com o Pipoquinha e com o Elton no IBT, que a gente viu que a coisa tinha uma energia diferente. Esse som que a gente estava tirando era muito forte. E eu disse, cara, a gente precisa fazer isso. A gente tem uma comunicação. A gente fez um som sem ensaiar, fez um som sem praticamente fazer nada. Até o Pixinga apresentou o Pipoquinha, eu ainda estava plugando o cabo. Eu disse, pode. E aí ele já desceu a mão e começou a tocar. E aí em seguida a gente foi desenvolvendo a música. E eu acho que essa energia que a gente tem, a gente tem um respeito por ela e a gente percebe isso que cada um tem. E na semana que ele me fez o convite, eu fiquei
caramba, sério, cara, tem esse projeto e eu achei super interessante. Participar de um projeto de uma cidade que eu conheço pouco e espero daqui para frente conhecer bastante, fazer parte do cenário daqui, conhecer vários outros músicos que eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente fazer é o social, é o trocar, compartilhar de informações, de aprendizado e eu me sinto assim, eu estou muito feliz pelo convite e essa oportunidade tá sendo ingressado nesse projeto que eu já, assim, de cara, é um projeto que não é qualquer um que tipo assim, eu vou fazer um projeto com vários músicos, com equipe muito grande, com um CD repleto de música boa, de qualidade, de uma cidade. E eu tô descendo assim, desci de paraquedas aqui. Eu conheço o Elton, conheço o Pipoquinha e tô sendo apresentado para casa dele. E assim, é uma honra incrível estar participando de um projeto que vai fazer parte, vai dar continuidade à música, a mais uma geração que tá vindo aí, essa do Elton, como tem os caras os mais antigos, e aí tem o Pipoquinha com 16 anos, que é uma geração a mais nova, tem o Elton, tem essa mescla de músicas de vários momentos, de várias fases, mas com a mesma energia, com a mesma vontade de apostar no projeto, que eu acho que isso é o que vale, isso é o que dá o projeto o nível que ela que é um nível incrível de trabalho, de profissionalismo, e que, putz, como eu falei, assim, eu estou muito feliz, agradeço o convite do Elton, fiquei muito feliz em tá dando a oportunidade da gente dar o primeiro passo firme com esse nosso trio, que é o BR Trio, e não parar mais. E eu espero com esse projeto a gente começar a tocar e em seguida fazer vários outros projetos desse, dar continuidade, e é isso.